Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube, FTV Live. Estamos cá para mais uma edição de quinta-feira do Telenotícias, a 7 de agosto de 2025. É destaque nesta edição que, numa agenda que reflete o papel fiscalizador do Parlamento moçambicano, o segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Jone, recebe esta semana a ministra da Educação e Cultura para uma audição parlamentar. O encontro insere-se no âmbito das ações de fiscalização levadas a cabo pelo Parlamento às instituições do Executivo, visando assegurar a transparência e eficácia na gestão do setor da educação. A audição tem como objetivo clarificar aspectos relacionados com a implementação das políticas públicas no setor da educação e cultura. Durante o encontro, a ministra da Educação e Cultura destacou a importância da vacinação como medida essencial para proteger as crianças em idade escolar. Segundo a governante, o Ministério vindo a trabalhar em coordenação com o setor da saúde para garantir campanhas de imunização eficazes e abrangentes em todo o território nacional. Já temos a experiência, de certa forma, que provém do período da Covid. O sentido essencial é a educação e mantermos as nossas crianças mais sãs possível. Nós trabalhamos com a saúde e qualquer questão-chave, a mobilização é que é identificada alguma suspeita, efetivamente nós recorremos aos nossos colegas da saúde, que é para poderem fazer o tratamento adequado. Segundo a autoridade da saúde, a vacina contra esta doença poderá chegar ao país no mês de setembro próximo. Alguma prioridade para as crianças ou nem por isso? Estão a trabalhar nesse sentido. A questão mesmo, a vacina é mais preventiva, porque nós tivemos conhecimento dos nossos colegas da saúde. E o essencial é trabalharmos para podermos, acima de tudo, fazer com que não se propague a nível do nosso país. Essa é que é a chave. E o discurso é mais higienização, temos que cuidar de nós em casa, fora de casa, mas temos que lavar as mãos, ao chegar a casa, temos cuidado com a roupa e, por outro lado, é a questão dos contactos também, porque é uma doença extremamente transmissível através do contacto. Ademais, o segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Jone, lamentou o fato de ainda existirem milhares de crianças a assistir às aulas debaixo de árvores. Durante a audição, o deputado defendeu uma aceleração nos investimentos em infraestruturas escolares, reforçando que nenhuma criança deve continuar a aprender em condições precárias e indignas. Olha, como sabe, nós temos a responsabilidade de fiscalizar as ações do Estado, dos governantes principalmente. Então, essa convocação resulta de uma viagem que fiz à província da Zambésia e constatei algumas unidades escolares que não estavam sendo usadas, apesar de reunirem condições e estarem apetrechadas nesse caso, e as crianças ainda continuam a estudar embaixo das árvores. Então, não se compreendia por que isso acontecia. No entanto, temos, por um lado, salas de aula bem equipadas, mas que não estavam a ser utilizadas. Então, achamos por bem chamar a ministra para, pelo menos, explicar o que está a se passar. E a ministra disse que, provavelmente, a situação terá sido por causa de algum equívoco e dentro de uma semana poderão, portanto, restabelecer a situação e as crianças vão entrar na sala de aula. E passos subsequentes após esta viagem? Nós nos comprometemos a colaborar com o Ministério da Educação para que essas situações não aconteçam como tem sido, e possamos reduzir o nível de crianças que estudam ao relento. Numa iniciativa que visa fortalecer o ecossistema da inovação no país, teve lugar esta quinta-feira o primeiro Conselho Consultivo do Instituto da Propriedade Industrial, realizado sob o lema Propriedade Industrial, motor de inovação, competitividade empresarial e desenvolvimento. O evento juntou diversos atores do setor para debater estratégias de promoção da propriedade industrial como instrumento-chave para o desenvolvimento econômico do país.
O Conselho Consultivo é um dos pilares do ecossistema orgânico do IPE, instituído pelo Decreto nº 100/2020 de 10 de novembro, cuja missão é apoiar a direção da instituição na formulação de propostas políticas, estratégias e planos operacionais. A reunião foi presidida por Custódia Paunde, secretária de Estado da Indústria, e contou com a participação de dirigentes e quadros do IPE, como representantes de instituições públicas e privadas, com propósito de debater temas de estruturas do Sistema Nacional de Propriedade Industrial. A diretora de Estado da Indústria, Sheila Kanda, reiterou que o Conselho Consultivo surge como um passo estratégico e que, com o desenvolvimento da sociedade moderna, visa proporcionar um espaço de reflexão estratégica e de escuta ativa. Surge como um passo estratégico necessário no âmbito do reforço da governação da nossa instituição e na elevação dos níveis de transparência e eficiência na gestão corporativa, pilares fundamentais para o fortalecimento do Sistema Nacional de Propriedade Industrial. Vivemos hoje um contexto em que a inovação, o conhecimento e a criatividade tornaram-se os principais motores do desenvolvimento econômico das sociedades modernas. É neste quadro que o Instituto da Propriedade Industrial tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante na proteção dos direitos da propriedade industrial e na promoção de um ambiente favorável ao investimento, à competitividade e ao empreendedorismo. A realização do primeiro Conselho Consultivo da instituição visa justamente proporcionar um espaço de reflexão estratégica e de escuta ativa para garantir que as decisões tomadas a nível institucional estejam alinhadas com as expectativas dos diversos setores e as prioridades nacionais de desenvolvimento. A secretária de Estado da Indústria afirmou que, no contexto internacional, os países que conseguiram estruturar políticas eficazes de propriedade intelectual alcançaram altos índices de competitividade industrial, criaram empregos qualificados e impulsionaram a sua integração nos mercados globais, e reiterou que Moçambique não pode ficar à margem das dinâmicas. O contexto internacional mostra-nos que os países que conseguiram estruturar políticas eficazes de propriedade intelectual articuladas com sistemas de ciência, tecnologia e inovação, alcançaram altos índices de competitividade industrial, criaram empregos qualificados e impulsionaram a sua integração nos mercados globais. No contexto onde as economias mais resilientes são aquelas que investem no conhecimento, na ciência e na tecnologia, Moçambique não pode ficar à margem das dinâmicas. Por isso mesmo, com a realização do primeiro Conselho Consultivo do Instituto da Propriedade Industrial, o Governo de Moçambique pretende tornar inequívoca a sua intenção de posicionar a propriedade intelectual como um eixo estruturante das políticas públicas de desenvolvimento. Queremos um país onde o saber seja reconhecido como riqueza, onde inovar seja uma prática natural, onde as empresas, grandes ou pequenas, encontrem no sistema de propriedade industrial um aliado, digo intelectual, um aliado para crescer, competir e conquistar mercados. Queremos um Moçambique onde a juventude tenha oportunidades reais de transformar ideias em soluções, de tornar o talento em negócio e de transformar o conhecimento em desenvolvimento. Na ocasião, Paunde falou ainda que a proposta de política estratégica da propriedade intelectual deverá alinhar aos regimes de proteção de direitos da propriedade intelectual, com opções de políticas e estratégias de desenvolvimento do país. A proposta de política e estratégia da propriedade intelectual, que será aqui apresentada e debatida, deverá alinhar os regimes de proteção de direitos da propriedade intelectual com as operações de políticas, opções, digo, de políticas e estratégias de desenvolvimento do nosso país, alicerçar-se nas necessidades das comunidades locais e inspirar-se no sonho de um Moçambique próspero. É igualmente crucial refletirmos sobre a problemática da transferência de tecnologias.
Num país em que a inovação deve responder a desafios concretos, desde a agricultura até a transição energética, é vital estabelecer pontes eficazes entre a pesquisa científica, a produção industrial e as necessidades sociais. As pequenas e médias empresas desempenham um papel central na economia nacional. Potenciar a inovação ao nível local e dar às PMEs acesso aos instrumentos de propriedade intelectual pode significar uma mudança real no modelo de desenvolvimento do país, um desenvolvimento baseado no conhecimento. Finalmente, este Conselho também é convocado a debater a sustentabilidade financeira do próprio sistema de propriedade industrial. A solidez institucional é condição essencial para garantir que as políticas formuladas se traduzam em resultados tangíveis para os nossos cidadãos. Entre os desafios que ainda marcam o setor de transporte transfronteiriço, transportadores que fazem ligação entre Moçambique e a África do Sul relatam dificuldades devido à burocracia na emissão de passaportes para passageiros. Segundo relatos, alguns chegam a ser detidos pela polícia sul-africana, refletindo então a necessidade urgente de uma intervenção por parte das autoridades competentes para proteger estes profissionais. A atividade de transporte de passageiros para a África do Sul a partir da terminal rodoviária da Junta, na cidade de Maputo, tem ganhado cada vez mais lugar, apesar dos problemas enfrentados pelos transportadores que, vezes sem conta, transportam passageiros sem passaporte. A polícia sul-africana é apontada como principal entrave para os passageiros. Face a esta situação, Arthur Matisse, representante da classe, lança um apelo, incluindo para o governo que desempenha um papel ponderante na emissão dos documentos. Os passageiros têm sofrido bastante mesmo por conta da polícia sul-africana chamado Red Block. E o que acontece? Os motoristas têm levado severas multas, né? Alguns correm risco de serem detidos, ou alguns já foram detidos por causa de viajar com pessoas sem documentação. Pelo que eu saiba, se não me falha, temos o caso do motorista teve uma multa de são 60 mil rands, porque eles estão a marcar 10 mil rands por cada pessoa sem documento. Nós apelamos para a sociedade moçambicana para que vão tratar os passaportes e apelamos também muito mais ao governo que facilite a emissão dos passaportes. Eu tenho percebido, nós temos enfrentado algumas dificuldades das pessoas que não têm acesso ao passaporte da falta de marcação. Então a imigração, chamamos de acesso e tinha que verificar mais ou menos a parte da marcação dos passaportes para que as pessoas possam ter acesso, ou também hajam brigadas móveis para que as pessoas possam ter acesso ao passaporte e talvez redução da taxa do passaporte também. Apesar de serem os responsáveis pelo transporte de pessoas e bens de um país para outro, o representante admite que não tem autonomia para permitir que passageiros viajem sem a devida documentação. No entanto, não optam pela exigência. Matisse acrescenta ainda que numa situação de aperto os transportadores acabam por cair naquilo que podemos chamar de armadilha e permitir que pessoas não documentadas viajem. Nós, na verdade, não temos, como posso dizer, essa permissão de viajar com pessoas sem passaporte. Mas as pessoas podem chegar aqui, alguns podem não exigir o passaporte, mas nós não temos a competência de exigir o passaporte aqui. A pessoa pode fazer-se no carro, depois no caminho descobre se a pessoa não tem documento. Se aparecem 5 pessoas aqui e a pessoa não tem um devido passaporte e o motorista está com fome e quer viajar, vai acabar levando a pessoa sem documento, por conta da fome. Exato. Legalmente, não temos a permissão de carregar pessoas sem passaporte. A Associação dos Transportadores Internacionais exorta os potenciais passageiros que se façam somente à terminal rodoviária da Junta para as viagens ao território internacional, referindo ser o único parque reconhecido legalmente. E numa tentativa de organizar os espaços urbanos e preservar a segurança dos peões, as autoridades municipais de Quelimane iniciaram ações para proibir a venda informal em passeios. Em diversas avenidas, os passeios têm sido tomados por vendedores, obrigando os cidadãos a caminharem pela via pública, onde também disputam espaço com viaturas e motorizadas, aumentando assim o risco.
como forma de reverter a venda informal por parte de alguns cidadãos que estão a ocupar os passeios para a venda de vários produtos ou mesmo para transformar em pequenas oficinas de bicicletas, o Conselho Municipal de Climane pretende desencadear uma ação de retirada destes para os mercados ao nível da cidade de Climane para garantir a melhoria da estética da cidade, bem como a mobilidade por parte dos peões nos passeios. E foram destruídas porque primeiro não tinham autorização e segundo naquele local de extrema estavam a ocupar o passeio de forma que até os utentes da via ao peões não tinham acesso, deviam ir para até a faixa de rodagem. Isso aperigava não só os utentes, mas também os taxistas, porque naquela zona tem a ciclovia. E ainda estamos a ver essa crescente na zona de Estrada Nacional, aliás, Regional 410, quem vai à Praia de Zalala, sobretudo na antiga presa Mandala, ou Seração Mandala. E nesse momento nós já fizemos o rastreio de todas as barracas que estão ali e já fizemos um documento em parceria com a DUC, que é o Departamento de Construção e Urbanização, e a fiscalização já foi lá fazer a notificação ao cidadão para nós precavermos um por um, vermos quem que não tem ou quem e como foi autorizado. E após esse trabalho que é feito, aí entra a ação a Polícia Municipal junto à Carpintaria e à DUC, que é para a destruição desses barracos. O porta-voz da Polícia Municipal de Climane, Melo Henriques, avança que o desconhecimento da postura municipal por parte dos infratores está a trazer graves situações de acidente de viação, bem como uma má imagem da cidade, porque na maior parte das avenidas abrangidas pela prática do comércio informal estão em zonas estratégicas e de acesso ao centro da cidade de Climane. A medida de desencorajar sempre que é melhor retirar, porque se nós colocarmos multa, a cidade vai crescer de forma desordenada. Então, essa é a medida pela qual nós temos e demos sempre o prazo de 7 dias para, de forma voluntária, o cidadão ou o município ir destruir sozinho, porque quando nós vamos lá podemos aplicar máquinas que ele vai perder todo o material. Então, muitas vezes demos um edital, fizemos um edital e demos o prazo de 7 dias para ele destruir de forma voluntária, e depois desses 7 dias passar ainda prolongamos o prazo para mais 3 dias para o último pré-aviso, e depois daí nós vamos lá e fizemos esse trabalho de destruição desses barracos. As ações da edilidade não são muito bem vistas pelos comerciantes, que afirmam que a falta de espaço nos mercados formais faz com que estes recorram aos passeios para a venda dos seus produtos para garantir o sustento das suas famílias. Queremos espaço para nós vendermos, conseguirmos matricular os nossos filhos. E sem esse espaço? Sem espaço não vamos sair. Sem espaço não vamos sair? Não vamos sair. À noite cheguei em casa da vizinha para ir pedir farinha, mas fazer papa para meus netos. E eu consegui a farinha graças daqui na rua. Será que esse Moçambique é de estrangeiro? Nós somos moçambicanos, não temos direito de vender nada. Agora, nós não temos dinheiro. Quando nós falamos que não temos dinheiro, o município diz trazer dinheiro na tua casa. Agora, nós queremos saber, esse dinheiro que está em casa, de onde vem? Nós não trabalhamos. Eles estão a nos dar corrida, nós estamos assim mesmo há uma semana, só estão a nos dar senha, não temos como de vender. Quando chega 12 horas atrás, essas senhas. Eu estou aqui, não estou a vender nem para despesa em casa, nem criança, não tenho marido. Tenho 6 crianças, não sei como eu vou dar de comer. Estou a viver assim, graças aqui na estrada. Agora, como estão a me dar corrida, eu não sei do jeito que eu vou fazer. Refira-se que as ações estão enquadradas na maioria da imagem da cidade e garantir maior proteção para os praticantes do comércio de variedades de produtos ao longo da via pública, que, por vezes, origina-se em acidentes de viação. Em outro setor, a chegada de novas plataformas de transporte continua a provocar reações no setor. A empresa Yango, presente no país já há algum tempo, vem ganhando preferência de passageiros, devido ao preço acessível, como também à comodidade. No entanto, os taxistas tradicionais afirmam enfrentar uma concorrência desleal e mostram-se preocupados com o impacto na sua sustentabilidade econômica.
Yango Taxi é uma plataforma digital que veio revolucionar o mercado de transporte de passageiros, dada a sua acessibilidade, comodidade e diversidade. E apesar de se ter tornado numa alternativa para diversas pessoas das mais variadas camadas sociais, os taxistas tradicionais de veículos com coloração amarela veem o Yango Taxi como uma ameaça à sua atividade, visto que as taxas cobradas por aquela empresa são relativamente inferiores se comparadas com os taxistas nos tempos que podemos chamar arcaicos. Considerando que, por exemplo, uma corrida de 1 km custa ao passageiro 125 meticais nos taxistas tradicionais e no operador por aplicativo cerca de 45, os operadores consideram tal um prejuízo e porta aberta à falência. Nós ficamos prejudicados, porque só com a taxa que ele cobra, para nós não estamos satisfeitos. Mas também é bem-vindo o transporte aplicativo. Só que, de como estão a trabalhar, não há benefício para nós. Só vem nos prejudicar num tempo do campeonato. Não é diminuir, é falência. É normal vir ficar 2, 3, 4 dias sem carregar. Isso já não é diminuir, não. É em falência. Deu-nos cabo a nós taxistas. No que diz respeito às possíveis medidas para assegurar uma concorrência mais justa, os operadores dizem não estar nas suas mãos a faca e o queijo. Aliás, o poder da decisão. Não sou eu a dizer que pode ou não pode. Cabe o que é de direito para isso. Porque também não sabemos de onde é que vem esse aplicativo para começar. Quem sou eu que sou capaz de dizer que não ou sim? O seu nome? Eu sou muito conhecido por Madala Zavala. Tá certo. Muito obrigado. E é tudo. Muito agradecido. Por outro lado, Gonçalves Gunlele, outro operador que se diz lesado. Yango Taxi é uma organização para obstruir a função de táxi. E apesar de alguns operadores convencionais optarem em jeito de fuga por aderir à nova tendência, há quem diga que a atividade não é capaz sequer de substituir a falta de emprego. Para nós, a Yango é uma organização para obstruir a função de táxi, porque é mais ou menos para estragar a atividade do táxi. Agora, tivemos muitas reuniões com o Conselho Municipal para podermos apurar mais ou menos o que estava a acontecer, que tipo de operadores que são esses, que as taxas deles. Mesmo um pneu não pode comprar, você pode trabalhar um mês inteiro, não pode conseguir comprar um pneu. Para as pessoas que não estão atentas, acham que é uma atividade mesmo que pode substituir a falta do emprego, mas não é. Não é. Para mim, entendo que é uma organização para estragar os carros das pessoas. Porque é estragar o carro sem mais nem menos. Apesar dos diversos encontros tidos entre os operadores e a parte governativa da área, os taxistas afirmam não terem alcançado sucesso nas conversações. Enquanto isso, Yango Taxi se mantém como uma solução para a escassez de transporte cômodo, acessível e rápido. No momento em que a época das chuvas aparentemente se aproxima, os moradores de Xamanculo A, na cidade de Maputo, vivem em alerta e receio. A zona, historicamente afetada por inundações e enxurradas, enfrenta dificuldades na circulação e acesso às residências, uma realidade que torna urgente a implementação de medidas de drenagem e proteção. Maotas, Maguanin, zona de Matendene e Guava são apenas algumas das áreas residenciais potencialmente afetadas pelas inundações, mas, desta vez, o grito de socorro vem de Xamanculo A, que com a pouca precipitação que se verificou na madrugada de quinta-feira, já mostrou fragilidades no que diz respeito ao escoamento das águas. O que piora a situação dos moradores daquela área, segundo relata o residente, é a larga tendência das águas de outros bairros ali desaguarem, como se de uma bacia hidrográfica se tratasse. Porque quando chove, a água fica muito estagnada aqui. A água que vem do Fajardo, vem de Alto Maé, fica estagnada toda a água aqui e já nos passa muito mal mesmo. A água pode ficar mais de um mês sem desaparecer. Já isso aí nós precisamos mesmo de um apoio para ver que dá para meter um entulho. A rua, na verdade, quando fica estagnada de água, temos que tirar sapatos de casa até o nosso destino, pode ser ali na paragem. É uma coisa muito crítica mesmo. E
precisamos mesmo de ajuda mesmo. Questionado sobre o tempo de permanência das águas após as enxurradas que trazem consigo desespero, o jovem responde: Já há muito tempo. Já há muito tempo nos passamos mal. Até nós jovens, tivemos jovens voluntários aqui da zona, tivemos acesso a entulho para diminuir um pouco a água, mas agora mesmo assim está um pouco estabelecido um pouco. Numa clara intenção de minimizar os efeitos das chuvas nefastas, os residentes na Voz de Juvencio dizem já ter submetido ao município de Maputo o pedido de entulhos que servissem de bloqueio. No entanto, não era suficiente para fazer face à fúria. Ainda outro subsidia as palavras do residente outrora entrevistado, afirmando não faltar muito tempo para que ali se desenvolva a atividade pesqueira. O jovem revela que tanto a idealidade como as autoridades policiais já notaram fragilidade da zona. No entanto, não há soluções para o problema. Fomos até ao Conselho Municipal, pedimos uma ajuda para eles nos darem entulho, só que o entulho não era suficiente para tal, mas ainda frequentamos essa dificuldade das águas mesmo inundadas. Já se falou com autoridades, com agentes do Conselho Municipal, mas até agora não muda nada. Continuamos na mesma coisa. Só falta um dia começamos a ter peixes aqui. Vamos pescar aqui um dia, principalmente nesses tempos de chuva aqui. Vamos pescar ou vemos crocodilos, ficamos assustados aqui. O mais engraçado é que até eles, quando passam, entram naqueles becos ali. Até os próprios agentes da polícia, quando passam, entram naqueles becos ali. Mudam de caminho por ver que não se tem como passar daqui. Eles mesmo, até os próprios agentes do município. Consegue ver aqui está mal, mas vamos fazer o quê? Não mudar de caminho, dar voltas e aparecer lá no Muchobe, a fugir essa própria rua que eles estão a ver, mas podiam resolver. No meio de tantos lamentos, há uma moradora que sugere soluções simples para um problema que já perdura há anos. O que está a irritar, nós às vezes tiramos dinheiro, contribuímos, estavam ali pedras ali, que até já acabaram por causa desta rua aqui. Até aqui no mercado, todo mundo já não usa outra via, usa essa via aqui, nós já até corremos muro. O muro até pode cair, está aqui. As rachas, todos os dias é água, a polícia sabe, o município sabe, custa que pelo menos pôr em pedras. Já até tentamos acessar um valor para podermos colocar pedra, mas somos poucos aqui. O mercado também, esses que vendem galinhas, não ajudam, porque usam essa via aqui, dá mais acesso até a eles do que nós, mas estamos cansados, estamos a pedir ajuda. Outra residente, sem se identificar, recorda que da idealidade receberam a informação de que o problema seria resolvido, mas nem água vem, nem água vai, pois ela permanece sendo o pesadelo de Xamanculo. E em Tete, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve um indivíduo de 50 anos, acusado de falsificar documentos relacionados com o transporte de carvão mineral destinado à província de Sofala. O caminhão que transportava a carga foi interceptado e o caso está agora a ser investigado como um possível crime econômico ligado ao tráfico de recursos naturais, melhor dizendo. Trata-se deste indivíduo de 50 anos de idade que se dedica à compra e venda do carvão mineral, já sem grande utilidade, denominado rejeito, e que tem revendido na cidade de Beira, que foi detido pelo Cernic no quilômetro 18 ao longo da Estrada Nacional número 7, quando transportava a mercadoria para Sofala, uma guia de carregamento supostamente forjada. Segundo conta Celina Roque, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Tete. O indivíduo era detido, é indiciado pela prática de crime de falsificação de documentos, em que durante um trabalho de revista no posto de controle do cruzamento 18 foi interpelado um caminhão de marca Sinotrack transportando carvão mineral saindo da cidade de Tete com destino à cidade da Beira, onde os indivíduos durante esta revista constataram que a guia que o caminhão apresentou durante a revista era falsa, porque a guia pertence a uma outra empresa e não à empresa em que o indiciado é proprietário. O indiciado não aceita e nem rejeita as alegações do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Estou aqui por causa de um caminhão que está preso no cruzamento 18 que transportava carvão. Carvão moído, mas batido com as mãos, um carvão rejeitado, sim. Rejeito? Sim, rejeito. Guia, comprei lá. Com alguém lá, sim.
não sabia que aqui era falsa. Não sabia que aqui era falsa. Eu sou garimpeiro, faço meu trabalho lá, vendo carvão para as comunidades lá, tá vendo? E pronto. O indivíduo vai ser, já foi legalizada a sua prisão preventiva e continua a instrução do processo preparatório para a sua condenação ou a sua responsabilização por este crime. O motorista do referido caminhão contendo o carvão mineral encontra-se também detido na penitenciária distrital de Xangara e a viatura apreendida pelas autoridades enquanto seguem as investigações. Já está cumprida a missão de informá-lo aqui no Telenotícias na edição de quinta-feira. Nós prometemos voltar amanhã com mais informação para si. Mas não vamos sem antes desejar uma quinta-feira abençoada e que a sua semana laboral continue a correr de forma tranquila. Fique bem, fique com Deus. Até lá.